Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao seu professor assim que voltarmos à escola para validar os seus estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI Ler e Escrever e o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe caso a gente pule alguma atividade, certamente nós realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando, sentindo, fazendo de repente um diário. Pesquise sobre os assuntos que você ficou curioso e compartilhe com os seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se bem, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Na semana passada, terminamos as etapas do projeto didático Contos de Assombração. Vamos começar uma sequência didática nova. Para dar continuidade aos nossos estudos, vamos começar a sequência didática sobre pontuação, que começa na página 187, que está na segunda unidade do livro. Com esta sequência didática, estudaremos a pontuação de textos e o quanto ela contribui para dar sentido ao texto que estamos escrevendo. Neste roteiro, trabalharemos com as primeiras atividades da etapa 1 da sequência didática sobre pontuação, que começa na página 187 e termina na página 189. Nesta semana, nós também usaremos bastante o nosso caderno. Livro e caderno em mãos, é hora de começar. Primeira atividade, atividade 1A, primeira parte, retomando os conhecimentos em pontuação. Exemplo. Para começarmos essa atividade, vou colocar umas frases na tela e deixar por um tempinho para que vocês leiam. Leram? Perceberam a diferença que a pontuação causou no sentido das frases? Na primeira frase, o lugar onde a vírgula foi colocada e o uso do ponto final dá a ideia de que alguém está avisando, afirmando ao Pedro que o amigo dele ligou. Pedro, seu amigo ligou. Na segunda frase, quando a expressão seu amigo é escrita entre duas vírgulas, dá a ideia de que Pedro é o amigo que ligou. Pedro, seu amigo, ligou. Na terceira frase, o lugar onde a vírgula foi colocada e o uso do ponto de interrogação dá a ideia de que alguém está perguntando ao Pedro se o amigo dele ligou. Pedro, seu amigo ligou? Viram como uma única vírgula a mais ou em um lugar diferente pode mudar todo o sentido do que se quer dizer? Que tal fazer o mesmo com outra frase? Deixo aqui uma frase para você e você irá pontuá-la. Faça diferentes trocas de pontuação e veja os diferentes sentidos que podem criar para essa única frase. Valdirene, minha prima de Natal, ligou para mim ontem. Como podemos pontuar e dizer para a Valdirene que minha prima ligou? Ou dizer que a Valdirene é a prima que ligou? Se for preciso, pause o vídeo, leia novamente a frase ou a copie em seu caderno.
o que ficar melhor para que você possa fazer a atividade. E assim como mostrei na frase de Pedro, vocês devem fazer com a frase de Valdirene. Esta parte da atividade vocês precisam fazer no caderno, ok? Segunda atividade, atividade 1A, segunda parte. Retomando conhecimentos em pontuação, página 187. Pensando no que discutimos na primeira atividade sobre a importância de qual e onde utilizamos uma determinada pontuação, no item 1 da atividade 1A da página 187, vocês têm uma frase sem nenhuma pontuação. Assim como fizemos na primeira atividade, analisem a frase e a reescrevam no item A, colocando a pontuação que você acredita ser adequada. Aqui vocês vão trazer apenas uma possibilidade. Depois de reescrever essa frase, seu desafio será colocar na letra B alguma ou algumas outras possibilidades de pontuação para essa mesma frase, mesmo que mude o sentido do que você disse na letra A, assim como eu fiz com a frase do Pedro. Vamos ver quais frases consegue formar? Mão na massa, vou dar um tempo para que você faça e depois vamos ver algumas possibilidades. E aí, conseguiu encontrar algumas formas de pontuar esta frase e dar sentidos diferentes? Vamos ver algumas dessas possibilidades. Meu estojo sumiu. Não está na gaveta. A posição em que coloquei a vírgula e por ter usado um ponto final nesta frase, eu dei o sentido de que alguém está afirmando que o estojo sumiu porque não está na gaveta. Meu estojo sumiu? Não, está na gaveta. Desta outra maneira, transformei a frase em um diálogo, em que alguém pergunta se o estojo sumiu e a outra pessoa responde que não, o estojo está na gaveta. Percebam como a pontuação modificou totalmente o sentido da frase anterior. Para isso, usamos travessões, pontos de interrogação e a vírgula no lugar certo. E ainda mantendo um diálogo, mudando a pontuação, temos a primeira pessoa afirmando que o estojo dela sumiu e uma segunda pessoa perguntando se o estojo não está na gaveta. Veja, meu estojo sumiu. Não está na gaveta? Perceberam como a pontuação é fundamental para ajudar os escritores a dar sentido correto na frase? Como foi fazer esta atividade? Pensamos da mesma forma ou vocês ainda conseguiram pensar em alguma diferente? Terceira atividade, atividade 1B, usando a pontuação para compreensão, página 188. Como vimos nas primeiras atividades, a pontuação interfere no sentido que damos ao texto. Por isso é preciso prestar muita atenção a utilizar esse precioso recurso. Nessa atividade, vamos retomar a frase que ficou na lição lá na primeira atividade e pensar em todos os sentidos que foram atribuídos a ela conforme a pontuação que vocês usaram. E da mesma forma como eu expliquei com a frase do Pedro e como fizemos com a frase do estojo, vocês deverão explicar com esta frase. Valdirene, minha prima de Natal, ligou para mim ontem. Lembram dessa frase? Nós a usamos na primeira atividade. No item C da página 188, vocês deverão colocar a frase pontuada e, em seguida, explicar o sentido que foi dado a ela com a pontuação. Façam quantas formas diferentes conseguir. Vou mostrar um exemplo com a frase que usamos lá na primeira atividade do Pedro. Pedro, seu amigo ligou. Alguém está avisando, afirmando ao Pedro que o amigo dele ligou. Pedro, seu amigo ligou? Alguém está perguntando ao Pedro se o amigo dele ligou. Agora é a sua vez. Na página 188, no item C, escreva esta frase. Valdirene, minha prima de Natal, ligou para mim ontem. E explique qual o sentido que foi dado a ela a partir da pontuação que você colocou.
Lembre-se que essa atividade já foi antecipada em seu caderno. Pegue as suas anotações. Elas vão te ajudar a fazer essa atividade agora. Para conferir se a forma como escreveu e usou a pontuação deu a ideia que você queria, peça para um familiar ler a frase e dizer o que entendeu e se compreendeu toda a frase. Agora vamos para o item D. Aqui você vai colocar apenas a frase que afirme que a Valdirene, que é a minha prima de Natal, me ligou ontem. Como ficou a escrita da frase? Que ponto você vai usar? Onde vai colocar a vírgula? Se ficar com dúvidas para realizar essa atividade, lembre-se que você pode conversar com o seu professor pelos meios de comunicação oferecidos pela sua escola. Quarta atividade, atividade 1C, primeira parte, produzindo textos e refletindo sobre a pontuação. Página 189. Se já utilizávamos os equipamentos eletrônicos para nos comunicarmos antes, imagina agora nessa pandemia, não é mesmo? Quantas conversas nós temos pelo WhatsApp ou mandamos mensagens no bate-papo do Facebook? Seja com um amigo ou até mesmo com um familiar que mora em outra casa ou outra cidade. Por ser uma conversa informal, muitas vezes nós não nos preocupamos em colocar a pontuação correta ou escrever a palavra inteira. Mas quem aqui já não escreveu uma frase e teve que explicar por áudio, porque quem leu entendeu outra coisa? Pensando nisso, na atividade 1C da página 189, vocês vão pegar uma conversa que tiveram por meio de redes sociais ou aplicativos de comunicação e escrevê-la colocando todas as pontuações e sinais necessários para a compreensão correta do que você quis dizer ao escrever. Veja como fica a minha. Conversando com a minha amiga, escrevi assim: Olá, minha querida, como estão as coisas por aí? Por aqui temos lido muitas histórias e feito coisas gostosas para comer. Se precisar de alguma coisa, me liga, tá? Tô com muita saudade de você. E a minha amiga respondeu: Estou bem também, com muita saudade. Aqui a gente também tem feito muito bolo, torta e pãozinho. Mande abraços para todos, beijos. Veja que não nos preocupamos em colocar ponto, vírgula e até escrevemos algumas palavras na linguagem informal. Na atividade 1C, eu reescreverei esta mesma conversa e ela ficou assim, observe. Olá, minha querida, como estão as coisas por aí? Por aqui temos lido muitas histórias e feito coisas gostosas para comer. Se precisar de alguma coisa, me liga, tá? Estou com muita saudade de você. Estou bem também, com muita saudade. Aqui a gente também tem feito muitos bolos, tortas e pãezinhos. Mande um abraço para todos, beijos. Percebeu a diferença? Agora é sua vez. Capriche na escolha, pegue uma conversa bem legal para transcrever. Se não couber no seu livro, pode escrever no seu caderno também. Quinta atividade, atividade 1C, segunda parte, produzindo textos e refletindo sobre a pontuação, no caderno. Agora que já dei o meu exemplo e você já praticou com uma das suas conversas pessoais, que tal me ajudar a pontuar uma conversa que eu tive com a minha mãe? A tarefa é a seguinte: leia a nossa conversa, pause o vídeo para que possa observar atentamente e depois a reescreva em seu caderno, colocando as pontuações que melhorem o sentido do que foi escrito. Preparados? Aí vai a minha conversa. Boa tarde, mãe. Vamos tomar um café. Oi, filha, vamos. Que horas? Umas 17h30 está bom. Para mim está bom também. Combinado? Já vou colocar o bolo para assar. Agora que já conhecem o teor e o texto dessa conversa, chegou a hora de pontuá-la. É só mandar brasa, tenho certeza que você vai arrasar nessa atividade.
Como a pontuação é importante para a nossa escrita, não é mesmo? O que você achou de fazer essas atividades? Foi tranquilo? Se tiver alguma dúvida, procure um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola. Eles terão muito prazer em te ajudar nessa tarefa. Na próxima semana, vamos continuar conversando sobre a pontuação e como ela aparece no texto. Mas dessa vez vamos usar um texto de um autor bem conhecido, me aguardem! Neste roteiro vamos fazer as seguintes atividades. Primeira atividade, atividade 1A, primeira parte, retomando conhecimentos em pontuação, exemplo. Segunda atividade, atividade 1A, segunda parte, retomando conhecimentos em pontuação, página 187. Terceira atividade, atividade 1B, usando a pontuação para compreensão, página 188. Quarta atividade, atividade 1C, primeira parte, produzindo textos e refletindo sobre a pontuação, página 189. Quinta atividade, atividade 1C, segunda parte, produzindo textos e refletindo sobre a pontuação no caderno. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com o professor de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou ainda pelo e-mail parafazerencasa@se-pmmc.com.br. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais utilizando a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Mas, se caso perderem alguma aula ou esqueceram de assistir de alguma semana, não se preocupe, porque elas continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir as videoaulas quantas vezes quiser e achar necessário. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.